Nós vamos dar continuidade a uma pequena série de sermões que desejo desenvolver ao longo dos próximos domingos aí, né? Como eu disse então no último domingo que você me viu aqui, cada vez que você me vê de novo aqui no púlpito, em pregação, vou dar continuidade nessa sequência de sermões a respeito de questões básicas da fé, mas que são perguntas que muitas vezes a gente toma por tão certa resposta que quando perguntam um pouquinho mais, às vezes a gente não sabe responder. E no último sermão nós respondemos a pergunta: quem é bom vai para o céu? As pessoas boas, são elas que vão para o céu? E hoje, se você tem dúvida aí da resposta, ou está incerto, ficou curioso, o sermão está lá disponível no YouTube, você pode assistir lá novamente ou assistir pela primeira vez, caso você não tenha assistido ainda. Mas hoje é uma outra pergunta que vem ao nosso encontro para que nós possamos olhar para a palavra e encontrar a resposta para essa pergunta, que é: como Jesus pode me salvar? O que é que Jesus fez que pode me garantir a salvação? E talvez a maioria de nós aqui já tenha a resposta de pronto. O que ele fez? Tem uma dica aqui atrás de mim, bem grande, pendurado na parede. Né? Ele morreu na cruz. Pastor, ele morreu na cruz. E a morte dele na cruz salva a gente de todo pecado. É mesmo? É verdade, essa resposta está certíssima. Perfeita, bíblica. Mas você sabe explicar o porquê que a cruz, exatamente a cruz, foi ela que resolveu essa questão da salvação? Por que é que Jesus tinha que morrer? Porque não podia ser num haja salvação, ou um estalar de dedos, ou faz uma fila, entrega uma porção de senhas, e quem tiver a senha no final, vai para o céu. Parece que era mais fácil, não é? Parece que tem alguma coisa estranha aí. Por que na cruz? E as pessoas vão querer saber disso. E nós precisamos entender isso. A fé que nós cremos, ela não é uma fé sem sentido. Ela não é uma fé supersticiosa. Ela não vem de crendices, mas ela é robusta, tem sentido. E ela parte sim do pressuposto da fé, que é extraordinária. Mas ela também se sustenta por pilares que fazem sentido, têm razão de ser. Porque o nosso Deus é o Deus da inteligência, da razão, da fé, do extraordinário. E Ele supre todas as respostas que precisam para essa pergunta. E nosso intuito não é exatamente esgotar isso aqui, porque a gente não tem nem tempo hábil, mas pelo menos a gente estabelecer pilares que nos conduzem pela palavra e a gente conseguir explorar o texto bíblico e perceber o quanto a Bíblia nos responde em uma série de locais, uma série de referências, como Jesus pode nos salvar. E Ele nos salva sim através da cruz, e Ele nos salva sim através do sacrifício da cruz, mas só faz sentido a gente entender como que esse sacrifício salva a gente do mal, do pecado, se a gente entende do que a gente precisa ser salvo de fato e por que essa, então, é a maneira que o Senhor concebeu para que nós pudéssemos ser salvos. É verdade que talvez a gente saiba que nós somos salvos dos nossos pecados, somos salvos da morte, mas talvez a gente não tenha compreensão do que isso significa ser salvo do pecado e da morte. Principalmente se você, como eu, cresceu na igreja, a resposta vem muito pronta e a gente às vezes não para refletir o que é mesmo que a gente entende a respeito dessas coisas. E eu gostaria que a gente pudesse desenvolver isso nessa noite através do texto de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 5, nos versículos 12 a 21. A carta de Paulo aos Romanos, ela é riquíssima para que nós possamos entender o plano de salvação e o sentido que ele tem na justiça de Deus. E hoje nós vamos pegar um pequeno trecho dessa carta robusta, de Paulo, a respeito de temas teológicos profundos e tão importantes para a nossa fé. Romanos capítulo 5, eu vou ler os versículos 12 a 21 e eu peço que você acompanhe a leitura. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da desobediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, lemos a Sua palavra e ansiamos pela instrução do Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale, ó Pai querido, através de mim e fale aos corações de cada um dos irmãos, para a glória do Teu nome. Que o Senhor, Pai, possa iluminar a nossa mente pelo Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos clareza daquilo que será dito, para que a nossa mente possa compreender, mas para que não seja apenas algo do nosso intelecto, mas que pela fé nós possamos absorver esse conteúdo e viver a partir dessa verdade que será pregada. Que isso possa transformar a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa disposição e possa nos aproximar do Senhor, para que nós possamos então, entendendo mais e melhor, amarmos ainda mais o Senhor que nos salvou. Nos ajuda, tem misericórdia, ó Pai querido, de nós e ministra sobre o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, então, traz para nós uma explicação de Paulo a respeito do como que nós somos salvos por Cristo Jesus. Se a gente voltar um pouquinho no próprio capítulo 5, a gente vai ver o Paulo falando a respeito da justificação pela fé, na porção ali desde o versículo 1 até o versículo 11, mas mais especificamente do versículo 6 a 11, eu quero ler ele para você. Ele tem tudo a ver com aquilo que Paulo começa a falar no texto que nós lemos anteriormente. Ele diz assim, ó, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Ele está falando aqui que nós somos salvos, salvos em Cristo Jesus. Fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo, que Ele deu a sua vida pelos injustos. E aí ele passa a explicar como isso se deu, que é justamente o trecho a partir do versículo 12 que nós lemos. E a palavra que nos justifica esse como é justamente esse portanto. O portanto implica uma ideia que foi exposta antes. E o portanto, ele tem um significado como se ele dissesse, olha, para realizar todas essas coisas que eu acabei de dizer que Jesus realizou, a reconciliação, a salvação, a justificação, ele precisou passar pelo seguinte processo. E ele passa a explicar para nós o que é que foi que aconteceu. Por que é que Jesus precisou morrer? O que foi que aconteceu conosco, seres humanos, que nós nos tornamos então carentes dessa salvação. Isso nos mostra que nem sempre nós somos carentes dessa salvação. Nem sempre a humanidade precisou ser salva. Mas desde sempre o Senhor Deus tinha um plano para a salvação, porque Ele já sabia que nós cairíamos, nós pecaríamos e precisaríamos da sua intervenção para a nossa salvação. E aí nós então partimos já diretamente aí para o nosso primeiro ponto nesse texto, que é justamente o que fala ali no versículo 12.
Você está acostumado a me ver pregar narrativas, histórias e a contar histórias, e hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje eu não tenho muita história para contar, né? Aliás, eu vou contar uma pequena história aqui para você, porque eu não consigo me conter, né? Mas o texto ele é um texto explicativo, ele é um texto teológico, e eu vou aqui seguir, né, a prerrogativa do próprio texto, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque talvez eu traga uma grande riqueza de detalhes, mas eles vão fazer muito sentido, e eu espero que faça sentido aí no seu coração, na sua mente, e a sua atenção seja cativada por essas informações tão preciosas. Mas ele fala ali no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte. E a morte passou para toda a humanidade, porque todo mundo pecou. Da onde ele tirou isso? Aonde que entrou esse pecado na humanidade? E a gente volta lá para a famosa história de Adão e de Eva. Na criação de todas as coisas, lá no Gênesis, onde Deus criou todo o universo, tudo que existe, tudo que tem vida e tudo que não tem vida, ou seja, a água, os montes, mas criou também aquilo que tem vida, os animais, as plantas, e cria os seres humanos. E ele cria um casal, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. Ele dá para eles todas as condições de vida, ali num jardim que ele prepara para que eles pudessem viver. E nesse jardim ele coloca uma série de árvores frutíferas, mas duas delas se destacam por terem características especiais para além de uma alimentação física, fisiológica. A árvore da vida, que concedia vida eterna a todo aquele que provava do seu fruto. A outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que, como seu próprio nome diz, concede àquele que come o conhecimento do bem e também o conhecimento do mal. O Senhor Deus coloca Adão e Eva no jardim e fala para eles: vocês podem comer de tudo que tem aqui, com exceção de uma única árvore, de todas essas que eu coloquei. Pode comer a banana, o caju, a jaca, pode comer da parreira, comer as uvas, pode comer o pêssego, as melancias. Se quiser comer um pouco de flor, pode comer flor, não tem problema. Mas essa árvore que você não pode tocar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela está ali, mas ela não foi feita para você. E você não foi feito para comer dela. Não coma. Mas certo dia, uma serpente, usada por Satanás, porque é o que a palavra diz para a gente lá no Gênesis, tenta esse casal. E diz para eles que Deus contou mais ou menos a história. Não é bem assim. É que, na verdade, se eles comessem desse fruto, eles ficariam iguaizinhos a Deus. A mulher, então, se sente atraída, cobiça aquele fruto. E ela pega do fruto e come dele. E não só isso. Ela oferece para o seu marido, que também tentado nos seus olhos, cobiça o fruto, toma ele e come. Havia ali uma lei estabelecida por Deus, que dava ordem à humanidade, que ainda não conhecia o pecado e o mal, que não precisava da salvação, porque não estava perdida. Mas a Bíblia fala que quando Deus criou todas as coisas, Ele diz, e viu que era bom. Ele criou o homem e a mulher, olha para eles e diz, isso é bom. E se você ouviu o meu sermão anterior, Jesus fala para aquele jovem lá, né? Só tem um que é bom, que é Deus. E a gente aprendeu que nenhum de nós somos bons. Mas lá, na criação, o Senhor olha para nós e vê que é bom aquilo que Ele fez. Ele dá uma lei, uma ordem, que não deve comer o fruto. E era isso que regulava a vivência, a existência dos homens, e aqui os homens que eu digo, a humanidade, sobre a terra. Mas a partir do momento que eles quebram essa regra, quebram essa lei, eles também sofrem a punição. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, o Senhor fala, de todos os frutos poderás comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dela, certamente morrerá. Está aí o texto projetado para você acompanhar. Certamente você vai morrer. Uma lei, uma ordem, uma condição de obediência e uma punição para a desobediência. A partir daquele ato de Adão e Eva, comendo aquele fruto, não só eles pecaram e sofrem as consequências do pecado, mas toda a humanidade passa a conhecer o mal junto com eles. Todos os seus descendentes, todos os seus filhos, dali para a eternidade, nascem
com a semente do pecado plantadas no seu coração. A vida de pecado. Nós somos viciados em pecado. Nós somos totalmente inclinados para aquilo que é mal. E até quando a gente põe na agenda um alarme para tocar todos os dias, não peca, de 5 em 5 minutos, a gente vai pecar no intervalo entre um alarme e outro. E talvez vai pecar desligando o alarme com raiva. Não tem como escapar. Tudo que a gente faz é manchado pelo pecado. E a gente não consegue sair disso. O pecado nos incapacita de tal forma que a gente não consegue se salvar dessa condição. A gente não consegue se livrar disso. A gente não consegue encontrar ou criar um caminho pelas nossas próprias forças. Mesmo quando a gente descobre que o caminho é o Senhor, se não for Ele vir até nós, nós não conseguimos ir até Ele. Não tem louvor que a gente cante, não tem oração que a gente faça, não tem culto bonito que a gente consiga prestar, que convença o Senhor de nos salvar. Mas o que nos salva é justamente Ele mesmo, que vem até nós e nos ajuda. Porque nós fomos incapacitados pelo pecado. Nós somos transgressores da lei de Deus e ninguém escapa disso. Por fim, esse pecado é mortal. O pecado traz uma consequência certa e certeira, que é a morte. Nós morreremos. Mas em Cristo existe um jeito de morrer diferente. Que ainda que a gente morra na carne, a gente não morre eternamente. O pecado, ele deixou a gente fadado à punição da morte eterna, da condenação final. E como eu já disse, do inferno que aguarda aqueles que vivem do pecado, no pecado e para o pecado. E aí quando a gente olha então tudo isso, de que nós herdamos o pecado, de que nós somos transgressores da lei de Deus, a gente olha para Deus, santo, perfeito, que criou as coisas boas, porque Ele sim é bom. E a gente consegue perceber o quanto a gente não merece e não tem possibilidade de caminhar com um Deus tão perfeito e pleno, não é verdade? Não existe tolerância no caráter de Deus para uma mancha sequer de pecado. E a gente não tem uma manchinha, não é verdade? A gente está bem lamaçado. Nós estamos bem contaminados pelo pecado. Nós estamos mergulhados naquilo que é mal. E agora? Como se aproximar de um Deus que é santo? O pecado só consegue produzir condenação. E o Senhor não se aproxima daquilo que é mal. Por fim, o nosso terceiro e último ponto, que engloba aí todos os próximos versículos, né, de 15 a 21, vai falar para a gente então a grande resposta na nossa pergunta inicial. Como é então que o Senhor Jesus nos salva? Agora que nós entendemos de onde vem todo esse processo, que o que aconteceu foi que uma aliança feita de Deus com Adão, com Eva, foi quebrada. Um processo judicial iniciou. Uma lei rompida é passiva de processo, não é verdade? Nós fomos processados espiritualmente. Nós estamos pagando, temos que pagar a dívida desse processo. E a gente paga com a vida. A morte é o preço. É um preço alto. Esse é o salário do pecado, como a palavra nos diz. Então a gente precisa resolver esse processo judicial. Quem que pode advogar uma causa tão grandiosa? Quem é santo o suficiente para representar a gente no tribunal? Quem é que conhece a lei tão bem e é capaz de cumpri-la tão perfeitamente que pode salvar um condenado como eu e você? E existe um. Assim como por um só homem veio a condenação, por um só ato de justiça vem a salvação de todos os homens. E não é mais de Adão, é do Filho de Deus, Cristo Jesus. Ele vem representar, não mais para a condenação como Adão, mas vem nos representar para a salvação diante do Senhor. É nele e através dele que nós podemos receber, então, a salvação de todo esse pecado. O que Jesus faz é resolver um processo legal que tem um efeito profundo espiritual e eterno para as nossas vidas. Jesus nos salva
pagando um escrito de dívida que havia contra nós, como está lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13, 14 e 15. Eu quero ler esse texto com você. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Abre aí comigo. Diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O texto explica o processo judicial que Jesus fez. Havia uma dívida, e ele foi lá e rasgou essa dívida. A nossa vida não está mais penhorada. A gente não precisa pagar mais nada, ele foi lá e pagou por nós, porque ele tinha condição de pagar. O justo morre pelos injustos, para que eles sejam justificados. A terceira lição que nós recebemos e percebemos aqui pelo texto é que nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus. E é dessa maneira que ele nos salva lá na cruz. A morte de Jesus na cruz era o pagamento de sangue que nós tínhamos em dívida com o Senhor, porque lá atrás nós desobedecemos. Adão, nosso representante de condenação, desobedeceu. E nós perpetuamos o caminho de condenação com as nossas atitudes diárias, com o nosso coração imundo, pecaminoso. Mas Jesus, pelos seus atos de obediência, ele cumpre o que foi prometido lá no Éden. Se você me obedecer, não morre. Mas se comer do fruto, certamente vai morrer. Jesus obedece. Não prova do fruto do pecado. Não conhece aquilo que é mal. 2 Pedro 2, 22 a 24 vai falar para a gente que ele não pecou, não reclamou, não escarneceu, mas ele se manteve firme. Acho que é 1 Pedro, desculpe, 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Esse texto está falando de Cristo, de Jesus. Ele não pecou. E por isso ele então é o segundo Adão, e o texto diz para a gente isso, que assim como Adão veio e representou, e pela sua única transgressão, todos nós fomos condenados pelo único ato de justiça de Deus. Todas as multidões dos nossos pecados são todas perdoadas em Cristo Jesus. Aquele que era o primeiro Adão prefigurou, se tornou o tipo, o modelo daquilo que aconteceria lá na frente com Cristo Jesus, que então, por seu ato de justiça, a crucificação, nos justificaria cumprindo a justiça de Deus. Deus, como justo juiz que é, não poderia nos salvar num piscar de olhos, numa fila com senha, como eu brinquei lá no começo. Porque isso não seria justo. Alguém precisava pagar a dívida. Mas, além de justo, ele é gracioso, bondoso, misericordioso, e ele faz isso com o seu filho. Se a gente não pôde cumprir o nosso lado do contrato, da aliança, do pacto que foi feito, ele então nos substitui e manda o seu filho para não como Deus, mas como homem, viver sem pecado e se entregar por nós, levando sobre si todos os nossos pecados, suprindo a justiça de Deus e ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte, para que pela sua graça nós sejamos completamente resgatados de toda a morte. Mas há uma coisa curiosa aqui, importantíssima, crucial para essa salvação. Como que Jesus nos salva? Pela sua morte na cruz, que supra a justiça de Deus. Em Adão, todo ser humano foi representado, mas em Cristo são salvos todos aqueles que creem. A salvação não é um processo automático. Jesus morreu em favor de muitos, porque infelizmente nem todos crerão. Muitos rejeitam a mensagem de salvação. Não querem admitir que são pecadores. Não aceitam que estão condenados ao inferno. E muito menos percebem que carecem do Senhor Jesus, que é o único
caminho, verdade e vida que pode suprir a justiça de Deus. Se em Adão todos nós estamos condenados, em Cristo todos os que creem serão salvos. E é por isso que o desafio para nós e para aqueles a quem nós falamos é que creiam, é que se rendam, é que se entreguem ao Senhor. Que convidem o Senhor e que recebam da sua graça abundante na sua vida. Graça que é gratuita, que não nos custa nada, porque Jesus já pagou todo o preço. Mas que é graciosa, porque é imerecida. A gente não merece, porque a gente não é bom. Só tem um que é bom. Porque a gente continua pecador, viciado em pecado, preso nessa rede do pecado. E só o Senhor é que pode cortar as amarras, destruir as correntes e nos libertar de uma vez por todas para uma vida de santidade e pureza. Porque só Ele pode suprir a justiça de Deus. Para a gente concluir nosso sermão dessa noite, a gente necessita reconhecer que nós somos pecadores de nascimento e de atos, e dos nossos atos, e que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Nós precisamos assimilar e reconhecer a verdade de que nós não somos capazes de suprir a justiça de Deus. Que nenhum ato nosso é bom o suficiente para suprir o alto padrão da santidade de Deus. Que é criador, sustentador de todas as coisas que há. E que pode dizer o que é bom e o que não é bom. Nós também precisamos reconhecer que nós não somos capazes de agradar a Deus e que o pecado em nós nos levará à morte, não só física, mas à separação eterna de Deus, na morte eterna, na condenação ao inferno. Mas nós também precisamos receber a verdade, que nós lemos aqui na nossa liturgia, em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma verdade que a gente também precisa carregar no nosso coração. A gente não precisa ficar com o peso do pecado, porque existe solução em Cristo Jesus. A gente precisa também receber a verdade que Jesus supre a justiça de Deus, e Ele nos justifica, nos faz justos, não porque a gente fica bonzinho, mas porque nós somos justificados, mesmo com os nossos pecados, diante do Senhor, pela santidade e retidão de Deus. Nós nos tornamos cordeiros, participantes da herança de Cristo com Deus. E por fim, nós precisamos também apreender a verdade de que em Jesus nós somos salvos de uma vez por todas de toda a escravidão que o pecado faz. Não só em uma área da nossa vida, mas em toda ela. Não só um pouco, por um tempo, mas por toda a eternidade. Uma vez salvos pelo Senhor Jesus, nele está garantida a nossa salvação e nós não precisamos temer o dia da nossa morte. Porque a morte agora não é mais um caminho de condenação, mas para nós é um reencontro. É de um processo de restauração total. Morrer para nós agora é lucro e viver para aqueles que creem é Cristo, como Paulo mesmo diz. E nós podemos viver a vida abundante que Ele disponibiliza para nós em Cristo Jesus. Por que Cristo pode nos salvar, ou melhor, como Jesus pode nos salvar? Através do seu sacrifício perfeito, que supra a justiça de Deus e que nos livra da condição de morte e pecado que nós herdamos de Adão, mas que somos libertos em Cristo Jesus, quando confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela verdade da sua palavra, que atinge o nosso coração, que desafia o nosso viver, que dá para nós convicção da robustez da nossa fé, que não é algo casual, supersticioso, não é algo sem fundamento, mas tem sentido e é real, nós podemos provar dessa salvação. Alcança nossas vidas com graça e derrama sobre nós aquilo que só o Senhor pode fazer, que é a libertação total e completa da escravidão do pecado. Pai, se alguém aqui ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que possa provar da graça de Jesus nessa noite. Se nós tínhamos dúvidas, que hoje elas sejam supridas pela sua palavra. E que nós possamos anunciar com convicção a salvação perfeita que Jesus nos dá e a vida abundante que Ele nos oferece. E mais do que a vida aqui, a vida eterna nos céus, quando nós passarmos pela morte, ou se Cristo voltar para nos buscar, que nós podemos ter a certeza de que iremos com Ele provar de vida e não de sofrimento. Pai querido, nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus.
E desde já nós oramos pelo tempo que nós vamos ter agora de celebração da ceia do Senhor, que é a ministração da graça de Deus sobre o seu povo, que nos faz lembrar da morte do Senhor até que o Senhor volte para nos buscar, que faz nos lembrar do sacrifício, do sangue que foi derramado na cruz, do corpo de Cristo que foi ferido em favor de nós, pecadores, transgressores da lei, imundos, cheios de pecado. E ainda assim o Senhor nos amou e deu o seu Filho em nosso favor. Nós não merecíamos, continuamos sem merecer, mas somos gratos, Senhor, pela sua graça maravilhosa que nos alcançou e nos salvou e nos salva. Que nós possamos responder em obediência. E assim como nós cantamos, que o Senhor morreu na cruz, que nós possamos nos perguntar todos os dias o que nós temos feito por Ti, ó Deus. Não para conquistar a salvação, mas para honrar e confirmar aquela salvação que nós recebemos nos méritos de Cristo, Pai. Ministra ao nosso coração nesse tempo de ceia. Desde já eu oro abençoando os elementos, ó Pai, o pão e o suco, que possam ser, ainda que sejam elementos simples e que sejam apenas um pedaço, uma pequena porção, mas que a presença de Cristo nutra o nosso corpo e a nossa alma. Cure, ó Pai querido, o nosso coração e que nós possamos provar de graça enquanto celebramos a ceia do Senhor. E que possa também trazer a nós a esperança de que nós não estamos sós, mas que o Senhor está conosco todos os dias e que voltará para buscar aqueles que são seus. Que nós não deixemos para amanhã, mas que hoje nós possamos crer. Confessar diante do Senhor os nossos pecados e confessar o Senhor como nosso Salvador e clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salva-me, ó Deus, na minha condição de pecado, porque eu não sou capaz de me salvar sozinho. Obrigado, Deus, por essa verdade que nós ouvimos nessa noite, em nome de Jesus.